A Covid-19 matou cerca de 7 milhões de pessoas no mundo. No Brasil, foram mais de 700 mil óbitos. Além das perdas, a pandemia trouxe muitos desafios para o mundo e também aprendizados. 3 trabalhos apresentados durante o seminário de pós-graduação do Centro Técnico Científico tiveram como foco a epidemia do SARS-CoV-2. Em sua pesquisa de mestrado, Jéssica procurou entender que medidas foram mais eficientes. A primeira delas é um resultado que a gente já esperava, que é a importância da vacinação, ou seja, ter o esquema vacinal completo é algo que está associado à redução da mortalidade por Covid-19. E a segunda descoberta é que o auxílio governamental ao rendimento da população, por exemplo, no Brasil, auxílio emergencial, foram auxílios que a gente descobriu que eles também tiveram importância para reduzir essa mortalidade por Covid-19. Segundo Jéssica, os países latino-americanos foram os mais afetados no continente. Por isso, ela acredita que a desigualdade social deve estar no centro das políticas públicas. A América Latina, ela sofre dessa desigualdade social e isso acaba evitando com que a população consiga respeitar completamente as medidas de distanciamento social, porque muitas vezes essa população depende de uma renda informal, uma renda diária, manual, não pode trabalhar remotamente, essa população precisa sair de casa. Mas, ao mesmo tempo, num cenário em que a vacina ainda não existe, a única maneira de conter a doença é através do distanciamento social. Durante a pandemia, o engajamento comunitário foi fundamental quando o poder público não conseguiu dar respostas rápidas e eficientes para as demandas da população mais vulnerável. Todo mundo se mobilizou para doar, mas ninguém se preocupou com a logística depois. Então, chegavam às vezes muitas cestas num único lugar nas comunidades e os próprios moradores e as ONGs que existem nos locais que se mobilizavam para poder distribuir e criar um critério para saber quem seriam os primeiros a receber, os mais necessitados. A pesquisa de doutorado de Amanda foi feita com a ajuda da ONG Rede da Maré, da Fiocruz e das secretarias municipais de Saúde e Educação do Rio de Janeiro. Os resultados mostraram que, no caso de vacinação, em menos de 4 dias foram imunizados mais de 36 mil moradores do conjunto de favelas da Maré. Os moradores, eles foram responsáveis por fazer o projeto acontecer. Sem a mobilização e a expertise deles a respeito do seu próprio território, fica muito difícil da academia, do governo, do próprio governo, da própria secretaria, é atuante no território, mas tem alguns outros detalhes, algumas outras particularidades que sem esses moradores, que eram os trabalhadores do projeto, sem eles não seria possível ter feito. Organizações de ajuda humanitária, como a Cruz Vermelha, também tiveram impacto durante a pandemia. A pesquisa de Renata mapeou os processos de trabalho da instituição. E a parte fundamental foi as entrevistas com os especialistas. Foi o que a gente fez, toda a parte do mapeamento do processo ESIS. Então, a gente entendeu como é que eram as atividades que eles realizavam, passo a passo, desenhou isso tudo, apresentou para eles para poder fazer a validação se o modelo estava certo, se o que a gente tinha entendido da descrição deles fazia sentido com o documento que a gente estava produzindo em questão de processo. A partir dos resultados coletados, Renata sugeriu melhorias como a criação de sistemas de controle de suprimentos, de distribuição e de voluntários. Os resultados obtidos podem ser úteis para organizar o trabalho em epidemias futuras. E agora, como pesquisa futura, é uma das minhas grandes recomendações, que façam de novo a parte da revisão bibliográfica, porque foi o período onde a gente teve mais estudos sobre isso. Então, eu acho que a gente vai ter muito mais oportunidades dentro da cadeia de suprimentos da Cruz Vermelha do que o que realmente foi identificado.